Em Camboriú, pais estão reclamando da falta de professores nas escolas municipais. A gente falou sobre isso ontem ainda aqui, né, colega? Exatamente, complicado demais, gente. Orientadores e supervisores chegaram a assumir as aulas até que novas contratações aconteçam. A prefeitura prometeu abrir ainda hoje um novo chamamento. Veja só os detalhes dessa reportagem, dessa situação que está causando uma certa preocupação nos pais por lá. As aulas começaram há mais de uma semana, mas em Camboriú tem muita criança sem professor em sala de aula. Na saída da escola municipal Professor Joaquim Magalhães, muitos pais chegaram para buscar os filhos revoltados com a situação. As turmas do primeiro e do segundo ano estão sem professor. Elas disseram que foi feita uma primeira chamada, nenhuma professora escolheu essa escola. Foi feita uma segunda chamada e elas vão ver se alguém escolhe a escola. Então ainda vão ver. Então isso preocupa porque quando que a gente vai ter uma resposta? Vai ter professor? Não vai? Fica aí um caos, né? Orientadores e supervisores assumiram as aulas enquanto o contrato dos novos educadores não foi assinado. As mães dizem que os filhos até vão para a escola, mas a qualidade do ensino não é a mesma. Vanessa veio buscar Júlia no colégio e está inconformada. No momento que a gente aguardava chegar no primeiro dia de aula e ter os professores, mas infelizmente isso não aconteceu. Tiveram uma semana antes, assim que saiu o edital para chamar os professores e não fizeram essa chamada, fizeram no começo da semana e sendo que os professores têm que levar de 2 a 3 dias para entregar a papelada para ser contratado e agora já vai fazer 5 dias e não tem nenhum professor na sala de aula. Segundo esta orientadora, o cronograma das aulas está em andamento e sem alteração. Como é primeiro e segundo ano, nós estamos trabalhando sim, trabalhando mais o português, a matemática, trabalhando o nome, que é o que é trabalhado nas primeiras semanas de aula, trabalhando matemática, para ver qual é o nível da turma, fazendo uma sondagem, que é isso que faz no planejamento do professor, já é feito isso. E os pais podem acompanhar nos caderninhos deles, podem acompanhar quando eles chegarem em casa, o que vocês tiveram na aula hoje, o que foi passado, o que vocês aprenderam. Tenho certeza que as crianças vão passar para os pais que estão tendo uma aprendizagem. O processo seletivo de contratação temporária disponibilizou 130 vagas, só que muitos candidatos desistiram. Hoje o município conta com 72 vagas remanescentes para serem preenchidas. A secretária de Educação reconhece a falta de professores, mas nenhum aluno está sendo dispensado da sala de aula. Segundo ela, o problema está na alta demanda de vagas para ACTs nos municípios vizinhos. O número de candidatos aprovados que desistem da vaga é grande. Isso porque os professores acabam passando em mais de um processo seletivo. E quando é chamado em um município mais próximo da sua casa, é claro que o profissional vai optar em ficar mais próximo de casa. E isso nos obriga a fazer uma nova chamada. Mas o município, em momento nenhum, está sendo omisso com essa situação. Inclusive, ontem já foi lançada a terceira chamada para a ACT, que eles irão se apresentar amanhã, serem selecionados, entregar os documentos legais obrigatórios para a contratação e na próxima semana já estarão iniciando. Bom, a gente entende, ela inclusive, que a orientadora escolar falou, né, sobre o que é feito aí no início do ano, com o primeiro e segundo ano, que tem muitas crianças que ainda nem são alfabetizadas, né, e acabam tendo os professores acabam sentindo qual que é o nível da turma, vendo quem que consegue fazer o acompanhamento ou não. Isso é real, acontece mesmo, né, então, nesses anos iniciais, muito provavelmente esse prejuízo seja menor, justamente porque nesse período em que eles estão aí fazendo a busca por novos professores, os professores que já estão atuando em sala de aula fazem essa sondagem, observam ali o nível de cada aluno, quem acompanha melhor, quem não acompanha melhor. Isso daí também faz parte do entrosamento do professor com as turmas, principalmente as iniciais. Agora, o que acontece é que muitas vezes, em muitos municípios, faltam esses professores também para os demais anos, né? E aí, de fato, não tem como dizer que isso não vai causar uma defasagem, porque causa, a gente sabe disso, só que também não é novidade a situação que acontece ali com os professores que acabam se inscrevendo em vários processos seletivos e optando por aqueles que são mais convenientes justamente no momento em que as aulas já vão começar. Então, faltam professores porque eles acabam saindo, né? São selecionados e acabam saindo porque optam por uma outra vaga. Então, existe toda uma dinâmica. Talvez seria interessante que essa organização acontecesse antes, justamente para não causar esse transtorno, porque o início de ano já é uma coisa
coisa mais tumultuada para todos, né? Para as crianças que estão voltando, enfim, tem todo um transtorno. Então, por que não começar isso antes, né? Para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E olha, o município informou, inclusive, que está em andamento o chamamento e que mesmo assim está encontrando dificuldades de preencher o quadro de profissionais, justamente por causa dessas desistências que foram mencionadas aí na reportagem. Todas as contratações estão sendo feitas por meios legais e precisam respeitar alguns prazos do edital que acabam interferindo aí no cronograma das aulas.